Comigo no livro de 1 Samuel 15, verso 2 e 3. 1 Samuel 15, verso 2 e 3, diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se posto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Que pedido triste que Deus fez a Saul. Alguma vez já perturbou a sua mente com a ideia de um Deus cruel? Um Deus sanguinário que ordenava matar mulheres, matar crianças, matar velhos, animais? Como é que nós conseguimos harmonizar essa mensagem de amor que nós vemos no Novo Testamento e também no Antigo Testamento, com essa parte da Bíblia de um Deus guerreiro que manda matar? Como é possível harmonizar isso? Veja que ele está dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordarei do que fez Amaleque a Israel. Amaleque ele opôs no caminho quando o povo de Israel subia do Egito. Agora vai lá e fere ele, fere Amaleque, destrói ele totalmente. Querido amigo, esse texto que lemos contém uma das ordens mais estranhas da Bíblia Sagrada, não é mesmo? É sempre difícil entender esse assunto, muito difícil. Quero trazer essa mensagem nesta manhã. Pode ser que você não concorde, mesmo ouvindo esse assunto. Essa ordem foi dada a Israel quando eles conquistaram a terra de Canaã, ou na conquista da terra de Canaã. Entre e mate tudo que encontrar pelo seu caminho. Passe a espada. Homens, mulheres, crianças, animais. Jogue no fogo. Acabe com isso tudo. Não deixa nada vivo. E aí daquele que se atreve a desobedecer a minha ordem, diz o Senhor dos Exércitos. Um homem chamado Acã, ele escondeu uns vasos de prata e um manto muito bonito que ele considerava muito valioso quando ele estava em uma das batalhas. Mas foi em uma batalha que Deus disse: olha, elimine tudo, não pegue nada, nada do despojo, não traga nada. E Acã, ele escondeu, achou ali bonito um vaso de prata, ele achou ali um manto muito bonito, para ele era muito valioso e ele pegou para si. Ele era um soldado, e Deus mandou que esse homem fosse apedrejado. Houve também um rei que tentou desobedecer. O nome dele, Saul, o primeiro rei de Israel. E Saul desobedeceu a Deus em alguns sentidos. Ele poupou a vida dos cananeus, levou o gado sob a alegação de que usaria aquele gado para oferecer em sacrifício a Deus. E o Senhor respondeu: eu não quero sacrifício, Saul, eu quero obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. E o rei Saul, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado do seu trono e teve um futuro triste. Deus não admitia que o homem o desobedecesse. E a ordem, meus queridos ouvintes, era muito estranha, era sanguinária, cruel, não é mesmo? É isso que você lê no Velho Testamento. Matar crianças, animais, mulheres grávidas, idosos. Se ao menos a ordem fosse para matar soldados, né? Poderia ser compreensível, porque soldado está em uma guerra e é guerra, ou vida ou morte. Mas por que matar crianças e mulheres, idosos?
Por que queimar, destruir tudo? Sabe, tem muita gente sincera que não acredita num Deus de amor, porque ele não consegue entender alguns aparentes mistérios da Bíblia. Por isso ele não crê. Mas esse assunto ele pode ser entendido. Não é muito simples, claro, mas ele pode ser entendido. Primeiramente, nós temos que entender 3 coisas para entendermos esse assunto. Vamos tentar entender? Você pode acompanhar o raciocínio aqui comigo? Todo aquele que se separa de Deus, meus queridos, ele perde a vida, porque a vida está em Deus. Segundo ponto, aquele que perde a vida por separar-se de Deus, ele pode até continuar respirando, pode até continuar andando, comendo, trabalhando, mas o que ele vive não é vida, é uma loucura, é algo que não tem sentido. E como vive sem Deus, claro, ele então dá rédeas soltas aos seus instintos e acaba se depravando, se degenerando, se arruinando sozinho. Que vida! Não é vida estar longe de Deus. Terceiro ponto. Embora o homem que se afaste de Deus viva uma vida rebelde, uma vida suicida, Deus tem muita paciência com ele. Mas um dia esse homem chega ao ponto em que é melhor para ele parar de respirar, porque morto ele já estava, porque ele estava longe de Deus. Desde o momento em que ele se separou de Deus, ele estava morto. Vamos tentar entender esses 3 pontos. A vida, ele é um período muito curto, de 60, 70, 80 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos. O coração bate, o pulmão respira. E eu pergunto para você, o que você está fazendo nesse momento que está me ouvindo? Só deixando o seu coração bater, o seu pulmão respirar? Biologicamente, sim. Biologicamente é isto. O que eu posso fazer mais do que isso? Você pode estar perguntando. Mas e espiritualmente? Aí depende, você vai dizer. Depende do quê? Depende de sua comunhão. Depende da sua comunhão com a vida. Mas, Daniel, o que é vida? Quando Jesus ele esteve aqui na terra, ele respondeu: eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Percebeu? Eu sou a vida. Em outra ocasião ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Perceberam? Outra feita ele disse, em São João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Percebeu, meu querido? A vida é uma pessoa. A vida é Jesus. E somente vivem na plenitude da palavra aqueles que vivem uma vida de comunhão com a vida, que é Jesus. E no momento em que o homem se separa da pessoa vida, que é Jesus, ele pode até continuar respirando, ele pode continuar trabalhando, movimentando-se, fazendo os seus afazeres, ou nos seus afazeres, melhor, mas ele já não vive mais. Ele está morto. Será que o sentido da vida é só biologicamente? Será que o sentido da vida é só físico? E a parte espiritual também não é vida? Então, meus amados, você pode ter vida física, biológica, mas a vida espiritual é a parte central do nosso relacionamento com a vida. Vida se relacionando com a vida. A vida que o homem vive sem Jesus é apenas uma caricatura de vida. É um arremedo de vida. Eu posso dizer que uma vida sem Jesus é um inferno ou quase um inferno. Você concorda comigo?
A vida sem Jesus é uma coisa arruinada. Ô Daniel, mas você está exagerando. Pense bem, as pessoas que não vivem com Jesus, pense bem, você vê as experiências desse mundo, pessoas sem Jesus, o que é a vida dessas pessoas? Daniel, você não exagere não, mas olhe bem, observe bem as tristezas, as problemáticas, não tem como mencionar a vida de uma pessoa sem Jesus como que é. O segundo ponto que nós precisamos entender é que aquele povo cananeu, eles tinham se afastado de Deus, eles tinham se afastado da vida, e portanto eles já não tinham mais vida, apenas existia uma caricatura de povo. Tirando Deus da existência humana, esses homens carregavam um vazio interior terrível, e eles preenchiam esse vazio com o quê? O que eles colocavam em suas vidas? Portanto, quando nós estamos vazios, nós damos rédea solta aos instintos, chegando à depravação terrível em busca da satisfação dos sentidos. É por isso tanta tristeza em nosso mundo. A pessoa não está com a sua vida preenchida com a vida que é Jesus. Então vai preencher com o quê? Com instintos banais, carnais, terríveis. Sabe? Esse povo, os cananeus que Deus mandou passar a espada, um dia ele falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, eu sou o Senhor, vosso Deus, não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, dos cananeus, para o qual eu vos levo, nem andeis nos seus caminhos, nos seus estatutos. O que esse povo fazia de tão terrível que Deus disse, olha, não imite esse povo, não imite. Qual eram os costumes deles? Se nós olharmos o capítulo 18 de Levítico, ali fala do que aquele povo fazia. Ali ele expressa a vida, a aberração que aquele povo fazia. Leia capítulo 18. Olha, este povo era um povo sem rédeas. Cada um fazia o que queria. Sem valores morais. Um povo desesperado. Sem Deus, era lógico, só tinha que ser um povo desesperado, não tinha vida. É um povo que vivia homem com homem, mulher com mulher, pai com filha, pai com filho, filho com pai, homem com animal, uma criminalidade assim, sem noção. Dá para você pensar o que é isso? Filho com pai, pai com filho, homossexualidade solta, loucura, desespero total, criminalidade horrenda. A gente diz que o mundo hoje é difícil, né? Que antigamente era mais fácil, mas o povo cananeu era um povo terrível. Sabe por quê? Eles não tinham Deus. Mas eles não conheciam Deus, eles sabiam que era Deus. Quem era Deus? Eles tinham ouvido do Deus que tirou o Egito, o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Eles tinham ouvido desse Deus. Eles tinham essa informação. Portanto, os cananeus não sabiam para onde ir. Os cananeus não tinham paz, não eram felizes, porque levavam uma vida sem Cristo. E uma vida sem Cristo não tem sentido, meu amado. Você está vivendo sem Cristo. Pode ser que você não esteja vivendo os costumes dos cananeus, pode ser. Mas quando a vida está sem a vida, que é Cristo, ela perde o sentido. E o terceiro ponto é que, embora aquele povo de Canaã não quisesse saber nada de Deus, Deus ainda tinha muita paciência com eles. Deus, um dia, falou para Abraão e disse, olha, ou melhor, Abraão, ele falou com Deus e disse, Senhor,
você me prometeu a terra de Canaã. Entrega aquela terra para mim agora, eu quero ir lá, o Senhor já prometeu ela para mim há muito tempo. E Deus respondeu, sabe o que, Abraão? Abraão, ainda não dá para você entrar lá na terra de Canaã. Por que não, Deus? Aí Deus disse, olha, você vai dormir em paz com teus pais, você vai morrer, descansar em boa velhice, você vai ser sepultado, e na 4ª geração, você tornará para cá, quer dizer, a tua geração tornará-se para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Que coisa! 430 anos, a 4ª geração é que vai tornar para a terra de Canaã. Eu não vou deixar vocês entrar lá antes, porque eu gosto daquele povo, eu amo aquele povo, eu não quero que ele se perca. A medida da injustiça deles ainda não está cheia. Passou-se 100 anos, Abraão morreu, o povo cananeu continuou se afundando na miséria do pecado, continuou se afundando na depravação. Então os filhos de Abraão reclamaram a terra prometida ao seu velho patriarca. E Deus sabe o que ele responde? Ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Passaram-se 2 séculos, o povo já não tinha mais o que inventar. E Deus disse, ainda não encheu a medida da iniquidade dos amorreus. 400 anos depois, a resposta divina continuou sendo, ainda não. O povo de Israel reclamava a terra prometida a Abraão, e Deus dizia, ainda não encheu a medida da iniquidade desse povo. Até quando que Deus iria esperar? Até quando seria a medida da iniquidade desse povo? Olha para ele, olha para o que aquele povo faz, olha para aquele povo como eles vivem. Eu imagino Deus com lágrima nos olhos respondendo, olha, eles são assim, mas eu amo eles. Eu gosto deles. O meu favor também é para com esse povo. Eu quero salvar eles. Eu estou esperando a salvação deles. Certa vez, o próprio Deus diz, o profeta Ezequiel escreve, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. Perceba, eu não tenho prazer na morte. Eu não tenho prazer que o homem viva morto. Eu quero que ele se converta e viva. A conversão é vida. Depois da conversão é que vem a vida, meus amados. Deus amava aqueles amorreus, aqueles cananeus. Lá no Novo Testamento nós vemos uma mulher cananeia indo até Jesus, e Jesus o abraçando, o amando. Não tenho prazer na morte do ímpio. Meu querido, para continuarmos analisando esse assunto, é preciso entender que, embora Deus seja paciente com o pecador, o homem, infelizmente, ele vai sofrendo as consequências. Deus é paciente, mas as consequências vêm, o fruto da nossa desobediência, o fruto da nossa falta de vida, que é Jesus, apresenta sérias consequências. É por isso que nós vemos aqui em Rolim de Moura, uma cidade pequena, quase todo dia mortes de um jeito ou de outro. Mortes tristes, um matado aqui, outro matado ali, um sofrendo um abuso sexual aqui, outro ali, um roubo aqui, um roubo ali, e tantas outras atrocidades que ficam escondidas nos bastidores e ninguém sabe. Sabe por quê? Porque o homem está longe da vida, que é Jesus. 430 anos Deus esperou. Deus suplicando, Deus buscando, Deus lutando para com aquele povo, mas eles chegaram ao fundo do abismo. Então, é melhor que eles parassem de respirar, porque já morto eles estavam há muito tempo. Separou-se de Deus.
longe de Deus. Era uma verdadeira gangrena. Então Deus disse, vai lá, temos que cortar essa gangrena, eles não podem continuar vivendo. Sabe, hoje, a morte para nós parece coisa hoje muito natural, não é mesmo? Pois é. Vivemos no século terrível de tanta criminalidade, estamos vendo hoje uma guerra bárbara ali na Ucrânia, o egoísmo humano, derramando sangue inocente. Hoje não é diferente daquele tempo, derramamento de sangue, agressões, tantas situações estranhas. Deus permitiu que aquele povo de Canaã parasse de respirar através da morte, mais natural e humana que fosse. Bom, sendo assim, passe a espada. Morte de criança. Parece muito mal, né? Matar uma criança. Mas por que Deus pediu até para matar as crianças? Sabe por quê? Eles cresceram naquela tendência dos pais. Eles cresceram com aqueles costumes, aquela herança genética. E Deus diz, eles vão ser iguais aos pais. Eles não vão ser diferentes. Já tem essa genética no seu sangue. Então é melhor que eles parem de viver. Porque eles já estão mortos com os pais, já aprenderam com os pais. Tem muita gente hoje que se deleita em pensar apenas no momento trágico da morte dos cananeus. Ah, mas Deus era muito ruim mandar matar os cananeus daquele jeito. Mas não pensa nem um pouquinho nos séculos e séculos em que Deus dizia, ainda não encheu a iniquidade desse povo, eu estou esperando. Ainda espero naquele povo, eu acredito. Mesmo que eles não queiram nada comigo, mesmo que eles cuspam no meu rosto, virem as costas para mim, mas eu gosto deles. Esta era a mensagem de Deus. Deus não precisava de mandar Israel lá para destruí-lo, Deus mesmo poderia com um sopro destruí-lo. Mas Deus disse, não, o mais natural é que eles morram através de uma guerra. Então vai lá e passe a espada. Isso era natural naquele tempo, a guerra. Era muito natural. Invasão de nação e nações. Sabe, a gente olha para a morte deles, mas não olha para a paciência de Deus. O convite de Deus, os longânimos séculos de espera, ainda não encheu a taça da paciência de Deus, não tinha enchido a taça da paciência de Deus com aquele povo. Quando um médico, ele diz, olha, eu preciso de cortar essa perna sua, esse dedo, essa parte do seu corpo, tirar um órgão. Você diz que esse médico é muito cruel? Você diz que esse médico é sanguinário? Ele é perverso, porque ele, depois de exames e exames, ele diz, eu preciso de tirar esse braço, essa perna, esse rim, não sei, esse fígado. Não, meus queridos, é porque aquele órgão, ele vai afetar outros e vai destruir todo o seu corpo. Aquela perna com gangrena, aquele dedo com uma gangrena, se não tirar, ela vai aumentando e vai lhe matar. É melhor tirar, não é mesmo? É a única saída. Às vezes, querido ouvinte, para salvar um corpo, temos que amputar um braço, uma perna. Apesar do braço valer muito, mas ele está podre. Apesar de uma perna valer muito, ela está podre. Tem que ser amputado se quisermos salvar o resto do corpo. Na raça humana, aquele braço de Canaã estava podre. Era um povo gangrenado. Tinha que ser amputado e foi com amor e carinho que Deus fez isso. Era a única maneira de salvar o resto do corpo. Não acabou ali o povo cananeu, não. Portanto, na Bíblia, no Novo Testamento, Deus fala do encontro de Jesus com aquela mulher cananeia. Deus ainda tinha filhos queridos para salvar lá de Caná, ou dos cananeus.
De outra maneira, se Deus não pedisse para eliminar aquele povo, toda aquela geração, toda aquela raça ficaria depravada, esqueceria completamente de Deus. Mas Deus ainda tinha gente para salvar ali. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, o que aconteceu com Deus? Você pode estar pensando, Deus mudou? Deus se tornou bonzinho no Novo Testamento? Um certo jovem em uma universidade disse um dia para um pastor: Deus se arrependeu de todo aquele sangue que ele derramou no Velho Testamento e agora vem derramar o seu próprio sangue na cruz. Olha que ideia! Deus se arrependeu de todo aquele sangue que derramou no Velho Testamento, agora vem derramar o seu na cruz. Muito cuidado, meu querido. Em Deus não existe mudança, nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer ver Jesus no Novo Testamento? Apocalipse 19, 11 a 13 diz: Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido uma veste salpicada de sangue. Salpicada de sangue? Você acha que este sangue é aquele que Jesus derramou na cruz para nos salvar? Não, meu querido. Quer saber o que significa esse sangue que salpicou as vestes de Cristo ali? Então leiamos Isaías 63, verso 1 a 3. O profeta pergunta: Este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com sua grande força, quem é este? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e os teus vestidos como o daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém ouve comigo. E os pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Ah, meu querido, dá para tremer quando a gente lê esse texto, né? Causar medo nas pessoas não é bom, mas eu acho que o arrependimento por medo não é autêntico, né? As pessoas têm que ser atraídas a Deus por amor. Você concorda também, não é? Mas nós não podemos deixar de ver o que está escrito na palavra de Deus. Quando Cristo voltar, as suas vestiduras serão manchadas de sangue. E esse sangue não é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, não. Esse sangue será a vida de todas as pessoas, ou representa o sangue de todas as pessoas que rejeitaram a Jesus. Percebeu o que diz Isaías? De quem é esse sangue? É o sangue que eu pisei do lagar, esmaguei no furor da minha ira. O seu sangue salpicou os meus vestidos e manchou a minha vestidura. Isaías 63, verso 1 a 3. Leia lá. Sabe, meus queridos, Jesus estará com as suas vestiduras manchadas com o sangue daqueles que rejeitaram a salvação. Hoje estamos vivendo na época em que o povo de Israel continua perguntando: quando, Senhor, o Senhor nos dará a terra prometida? O povo de Deus continua perguntando quando? Jesus responde: ainda não, calma. Por que não, Senhor? Porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos homens, dos brasileiros, dos mexicanos, dos argentinos, dos americanos, dos paraguaios. E ainda não encheu a medida da iniquidade dos homens. Mas às vezes continuamos perguntando: Senhor, quando é que vai voltar e nos vai levar para a terra prometida? Aqui está muito difícil, esse mundo está muito triste. Pedro responde: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia.
mas ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a se arrepender. Hoje, a resposta de Jesus continua: ainda não encheu a medida da iniquidade das pessoas. Eu ainda estou esperando você, Manuel. Eu estou esperando você, Carlos. Eu estou esperando você, José. Estou esperando você, Cíntia. Estou esperando você, Lucinéia. Eu estou esperando você. Podemos até argumentar pacientemente. Como não? Olhe, Senhor, a violência. Você não está vendo a fome, a miséria, as guerras, Senhor? Olhe os filhos rebeldes com seus pais, os pais sem coração, abandonando os seus filhos. Olha a boca de fumo por aí, trazendo tristeza. Olha os lixões, quantas pessoas na miséria nos lixões. Olhe as ruas centrais das grandes cidades com tantos mendigos jogados pela rua. Senhor, o que mais o Senhor está esperando? Olha Nova York, Paris, Londres, São Paulo, Miami, sei lá. Olhe, Senhor, porque ainda não encheu a iniquidade desse povo. Quanta tragédia, quanta miséria, quanta tristeza. A gente vê a televisão, vê as redes sociais, só tragédia, tragédia, tragédia. Senhor, quando o Senhor vai voltar? Deus diz para mim e para você, olha, isso tudo pode ser muito horrível, eu sei, é horrível. Mas ainda tem pessoas para me salvar. Eu ainda quero salvar este ou aquele. Tem muitos homossexuais que eu quero salvar. Tem muitas prostitutas que eu quero salvar. Tem muitos marginais que eu quero salvar. Enfim, eu amo eles todos como eu amei os amorreus. Eu não amo o seu pecado. Eu não amo as suas práticas, mas a pessoa em si eu amo. Eu dei a minha vida por eles. Eles são as coisas mais preciosas que eu tenho. Eu quero salvar eles. E por isso, todos os dias, na rádio, na TV, nas redes sociais, eu estou deixando o evangelho fluir para que essas pessoas, uma hora, ouça-me e se converta e não morra nos seus pecados. Olha como que Jesus é amoroso. Não é diferente do Jesus do Deus do Velho Testamento. Não, é o mesmo. A taça da paciência de Deus não tinha enchido com os amorreus, com os cananeus, com os jebuseus, heteus, heveus. Deus teve muita paciência, esperou, esperou e esperou. Deus ainda não voltou, Jesus ainda não voltou, porque Ele está esperando, quem sabe, a minha pessoa. Quem sabe você. Quem sabe você ainda não está pronto e se Ele viesse hoje, você não iria com Ele para o céu. Querido amigo, é preciso que você saiba uma coisa. Não importa quem seja você, por favor, não me diga quem você é. Não me diga como você vive. Não importa onde você está. Uma coisa você precisa de refletir nesta manhã. Você sem Deus não é você. Você sem Deus não é o homem ou a mulher, o jovem ou a criança que Deus criou. Não importa quão baixo você tenha caído, Deus está com a sua mão pronto a te levantar. Acredite, Deus ama muito a mim e a você. Não importa que miséria você esteja vivendo, quão no fundo do poço você esteja, Deus ama você. Vá para Ele. O que você vai ficar esperando? Vai ficar esperando o dia da ira de Deus, aonde Ele pisará o lagar, pisará os ímpios, para salpicarem as suas vestes com o seu sangue, daqueles que rejeitaram a Jesus? Que o sangue de Cristo nos purifique, nos limpe, nos dê vida, para não sermos esmagados no dia do juízo, não porque Ele quer, porque Ele nos deu 60, 70, 30, não sei quantos anos de vida, ouvindo o Evangelho, ouvindo a voz da salvação, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Você vai perder a chance de dar o seu coração para Jesus?
Você vai perder a oportunidade? Deus te ama muito. Ele tem muito amor para mim, para comigo e para com você. Não desperdice essa oportunidade. Eu sou a ressurreição e a vida. Deus não quer me eliminar. Não, Ele quer me salvar. Vamos para Jesus nesta manhã? Vamos para Ele agora? Vamos ter vida e vida em abundância? Vá para a igreja. Vai para a igreja agora, 9 horas. Vá para a Bíblia. Vá para a oração. Vá para a comunhão. Todos praticamente têm uma Bíblia em casa. Deus não está longe de você. Oremos, Pai querido, te louvamos, meu Deus, porque o Senhor nos ama muito. O Senhor ama cada filho teu. Quantas pessoas aparentemente perdidas, mas são filhos do Senhor. E o Senhor os ama e os quer salvar. Por isso dá mais um dia, mais um dia, mais um dia, para que tenhamos a oportunidade de aceitarmos ao Senhor e o Senhor encher o nosso coração, abundar em nossa vida. Ó Pai, abençoe teus filhos esta manhã, abençoe a Manlia, que está pedindo oração, irmão João Paraíba, está pedindo por ela não está bem de saúde, meu Deus, põe a tua mão sobre ela, restaure aquela saúde, dê a ela o conforto, amenize ali a sua dor, a sua enfermidade, meu Deus, não só dela, quantos mais também estão vivendo assim. O Senhor dê a esperança a ela, que o Senhor more naquele coração, na vida daquela família, meu Deus, restaurando cada dia a sua saúde, dando a ela força e fé. E aos demais também, queridos ouvintes que nos ouvem nesta manhã, que possamos aceitar o teu convite, ó Pai, convite do Deus de amor todo-poderoso. O Senhor não quer nada difícil de nós, quer apenas o nosso coração. O Senhor não quer riqueza, não quer nada. Que nós demos o nosso coração ao Senhor e buscamos viver a tua vontade. Te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém? E amém. Meus queridos, eu agradeço a sua sintonia e espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.